Hoje é dia 27, sexta-feira. Pois é, trabalhando até tarde, hoje eu não consegui encerrar mais cedo, não. Queria ter voltado para casa, mas essa semana está complicada no escritório e a gente tem editorial aqui, seja aqui do escritório, tá bom? Vamos lá, pessoal. É o seguinte, tem muita informação importante chegando. O Flávio Dino dobrou a aposta. Pois é, o Flávio Dino disse que é competência do STF, sim, julgar as emendas parlamentares. E isso pode dar uma briga sem precedentes, né? E a gente vai falar sobre isso com você. O Sérgio Moro também cutucou o Supremo Tribunal Federal e fez uma indagação. Será que, se fosse hoje, com a última decisão do STF, a gente podia pedir impeachment da Dilma Rousseff e cadeia para o Lula? Pois é, talvez não, né? Mas a gente vai falar sobre isso, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal e o posicionamento do Sérgio Moro. Outro ponto interessante que eu quero falar com vocês aqui também é sobre Tarcísio de Freitas e Lula. Sabe qual que é a parte boa nessa história aqui? O Tarcísio de Freitas abriu vasta vantagem contra o Lula. Michele Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, todo mundo ganha do Lula. Ou seja, a situação do Lula não está nada fácil. Como eu disse para vocês, até o cachorro caramelo está mais bem cotado do que o Lula. Outra matéria que a gente vai discutir também é sobre o julgamento do Bolsonaro. Pois é, o jornal Metrópolis acaba de anunciar agora que pode acontecer o julgamento de Bolsonaro. E já tem até uma provável e possível data, né? E aí, assim, é complicada essa situação. A Gleisi Hoffmann falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Na visão da Gleisi Hoffmann, né, o Supremo Tribunal Federal mandou bem, teve um ato de coragem e precisa mesmo de ter um ato de coragem, né? Porque, na verdade, se você observar o momento atual que o mundo vive, o posicionamento dos Estados Unidos contra a censura, né, a quem pratica violações, né, contra a liberdade de expressão, assumir agora a bronca de censurar redes sociais é caçar briga. E aí até o Mike Schellenberg, que é aquele jornalista americano, teceu duras críticas contra o Brasil e o Supremo Tribunal Federal. Enfim, já deu para você perceber o clima, né, tenso que o Brasil está. Então bora para cima, vamos começar com as nossas informações agora. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bora começar? Vamos lá. Olha só, Michael Schellenberg, você deve lembrar do Michael Schellenberg, que é aquele jornalista norte-americano que fez duras, né, críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, ele foi o responsável por denunciar, né, o Twitter Files junto com o Glenn Greenwald, né? Lembrando que o Michael Schellenberg é um jornalista de esquerda, tá? Ele não é, nem nunca foi e provavelmente nunca será um militante bolsonarista de direita. O Michael Schellenberg escreveu o seguinte nas suas redes sociais. É o seguinte: o Brasil vem banindo e censurando jornalistas e políticos há anos, mas agora está tomando medidas para banir o X completamente. É hora do secretário Rubio impedir a entrada do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes e seus cúmplices criminosos nos Estados Unidos. Aí ele cita uma matéria, né, que foi divulgada, acho que no Wall Street Journal, né, ele não citou aqui qual foi o jornal, a plataforma, que diz que a Suprema Corte do Brasil, né, colocou regras sobre as plataformas digitais e pode banir postagens, né? E aí ele escreve o seguinte: o presidente Trump e o secretário Rubio não devem deixar que esses ditadores de meia tigela censurem a liberdade de expressão e proíbam a empresa de mídia social mais importante do mundo. O sinistro, né, os ministros, né, o sinistro Lula e o sinistro Moraes estão tentando nos intimidar. Não vamos recuar. Foi o que escreveu o Michael Schellenberg aqui, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de regulamentação das redes sociais.
E aí entrou a Gleisi Hoffmann, que disse o seguinte: olha só, foi um ato de coragem, o Supremo Tribunal Federal é corajoso ao atuar regulamentando as redes sociais. Matéria do jornal Metrópolis. Gleisi Hoffmann elogia a decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizar rede. É uma decisão corajosa. A ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que definiu pela responsabilização de plataformas sociais por conteúdos ilícitos. É o que ela disse, né? Chamou de ilícitos, né? Publicados por usuários. A titular da pasta classificou a medida como importante, corajosa, necessária. Importante, corajosa e necessária. A decisão do STF que responsabiliza as Big Techs pela publicação de conteúdos criminosos nas redes sociais, escreveu a Gleisi Hoffmann. No final das contas, a gente sabe que para eles, criminoso é aquilo que não agrada a eles. Por sua vez, o ministro Sérgio Moro, ou melhor, o senador Sérgio Moro, ele fez uma publicação onde ele cita aqui, ó, lá Dilma Rousseff, o Lula, e ele fez a seguinte pergunta: atualmente, e considerando a recente decisão do STF, seria possível defender o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Ou a prisão de Lula nas redes sociais, como foi feito em 2016, 2018? Ou isso seria considerado incitação ao golpe ou um discurso antidemocrático? Pois é, eu acho que daqui a uns dias você ir para as ruas, pedir impeachment, pedir cobrança, vai ser ato antidemocrático. Atualmente, considerando a recente decisão, eu entendo, eu acredito, eu vejo que nós não poderemos mais ir para as ruas, pedir impeachment, nem nada nesse sentido. Mas, em compensação, o que a gente sabe é que o outro lado, né, o lado da direita, esse tem sérias e graves dificuldades, né? Dá uma olhada nessa publicação aqui. Julgamento de Bolsonaro no STF pode ocorrer entre agosto e setembro. Já marcaram até a data. Olha só. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre uma suposta trama golpista, eu costumo chamar isso de golpe tabajara, tá? Pode ocorrer entre agosto e setembro, período estimado para o fim do prazo das alegações finais das partes envolvidas no processo. O ministro Alexandre de Moraes concedeu 15 dias para que as defesas dos 8 réus, entre eles Bolsonaro, se manifestem. O mesmo prazo foi dado à Procuradoria-Geral da República e ao delator do caso, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Acho que o Metrópolis deveria até mudar a matéria, né? Vocês estão vendo aqui que tem escrito julgamento de Bolsonaro. Deveria chamar a condenação de Bolsonaro. Porque eu acho que ninguém aqui tem dúvidas, né? Mas ninguém mesmo tem dúvidas sobre a condenação do Bolsonaro. Afinal, né, o juiz que está julgando o Bolsonaro tem ódio e raiva do Bolsonaro, segundo uma publicação do próprio Mauro Cid. Pois é, o Mauro Cid disse que o juiz tem ódio e raiva dele, né? Matérias que foram vazadas do Bolsonaro. Então não dá para esperar em nenhum momento, né, um julgamento imparcial. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Mas e a corrida eleitoral? A corrida eleitoral ainda está naquela que ninguém sabe ao certo o que está rolando, né? Olha só essa matéria aqui. Matéria no Metrópolis também. O Tarcísio abre 11 pontos de vantagem sobre o Lula no segundo turno. O presidente pede para Bolsonaro, Michele e outros. Há mais de 15 dias das eleições de 2026, levantamento do Instituto Futura Inteligência, divulgado com exclusividade pela Exame, aponta que o presidente Lula seria derrotado pelo governador Tarcísio de Freitas, em eventual segundo turno, com vantagem de 11 pontos. A aposta do Trump é que deveria ser o Eduardo Bolsonaro. E que se fosse o Eduardo Bolsonaro, o Lula perderia no primeiro turno. É a aposta do Donald Trump. Se vai ser, não sei, mas o Donald Trump aposta que sim. Agora, com relação ao Tarcísio, eu acredito que não seria muito diferente, né? Eles, inclusive, divulgaram o gráfico aqui, né, mostrando
né, que o Tarcísio saiu, né, bem mais fraco, com 40% no começo do mandato do Lula, enquanto o Lula tinha quase 60% e o Lula foi caindo, 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 né? Essa é a primeira vez, desde julho de 2023, que o chefe do Executivo paulista aparece à frente com um percentual acima da margem de erro. Nas últimas 3 pesquisas, Tarcísio apareceu numericamente à frente de Lula, mas quase que com empate técnico, né? Mas a realidade, a gente sabe que não é bem essa, né? Eu acho que até o cachorro caramelo, né, ganha do Lula. O Paulo Figueiredo falou que se o candidato for o Tarcísio, com o Bolsonaro apoiando o Tarcísio, ele se lança como candidato a presidente. Eu aposto que até o Paulo Figueiredo, né? Que eu digo assim, não é do meio político, tá? Não estou desmerecendo o Paulo Figueiredo. Mas até o Paulo Figueiredo, que não é do meio político, ganha em votos em relação ao Lula. Os dados da pesquisa do Instituto Futuro e Inteligência também mostram que se fossem as eleições de 2026 fossem hoje, o presidente Lula seria derrotado por 6 dos 8 adversários testados, com diferenças acima da margem de erro da pesquisa, com diferenças de intenção de voto de até 12 pontos percentuais. O levantamento mostra que Lula seria superado, além da margem de erro, em disputa contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é hoje inelegível, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-governador Ciro Gomes, até o Ciro Gomes ganha do Lula. Lula! Silas, hein? Se lascou. Bem feito. Até o Ciro Gomes ganha do Lula. Também são outros nomes que superam Lula na disputa. Meu amigo, tem que ter muita falta de noção, né? Cá entre nós, sinceramente, tem que ser muita falta de noção ainda defender que o governo Lula, né, teria hipótese de vitória, né, contra nomes da direita. Isso é impensável. Vamos lá. O Jeffrey Schickini, que é advogado, ele fez uma publicação. A publicação dele tem o seguinte título: Entenda tudo sobre a nova decisão do STF sobre censura. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, tá? Uma publicação do Jeffrey Schickini. Vou colocar para vocês aqui agora. A decisão do STF censurando as redes chegou. Agora, o que realmente mudou? O que realmente vai acontecer? Eu quero explicar agora para vocês com detalhes quais as consequências dessa nova decisão do STF. Eu coloquei aqui na tela para vocês a decisão em específico para explicar realmente o que o STF decidiu e o que vem pela frente agora. Veja só, comecemos por esse item 3. Olha só o que diz. O provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, então não é uma responsabilização criminal, é grana, nos termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Ou seja, uma pessoa publica algo no Instagram, o Instagram pode ser responsável por essa postagem. Aqui vem a decisão do STF. O Instagram tem que tirar essa postagem, senão o Instagram vai ter que indenizar aquele que se sentiu lesado. O raciocínio nasce daqui. Sigamos. Em caso de crimes ou atos ilícitos, preste bem atenção nisso, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo, aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas, contas que não têm dono, por exemplo. Existem 2 contas Jeffrey Schickini. Qual é a conta verdadeira e qual não é? Aquela que não é oficial, a plataforma tem que tirar. Então veja, como começa essa discussão do STF? Existe uma lei criada pelo Congresso Nacional, criada pelo povo, que se chama Marco Civil da Internet. Essa lei diz que conteúdos só poderiam ser tirados do ar por decisão judicial. Então, o conteúdo só pode ser excluído por decisão judicial. E a plataforma só seria responsável por esse conteúdo mediante ordem judicial. Se a plataforma não respeitasse essa ordem judicial de excluir o conteúdo, a plataforma teria que indenizar aquele que foi lesado.
Acontece que agora o STF abriu exceções a essa regra. Segundo o STF agora, em alguns casos, a plataforma apenas notificada, por exemplo, por e-mail, aquilo que se chama de notificação extrajudicial, a plataforma apenas notificada por e-mail acaba sendo obrigada a tirar determinados conteúdos. Por quê? Se não tirar o conteúdo, terá que indenizar a pessoa que foi lesada em razão desse conteúdo. E aqui começa a grande problemática. Agora a plataforma vai derrubar todos os conteúdos? Quais conteúdos não serão derrubados? Quais continuarão na plataforma? Como que fica? Por isso que eu quero explicar para vocês detidamente. Então veja, a decisão começa assim, a plataforma agora pode ser responsabilizada por crimes postados por terceiros ou por conteúdos ilícitos postados por terceiros. Agora, quais crimes? Quais conteúdos ilícitos? Sigamos. Nas hipóteses de crimes contra a honra, aplica-se a regra do artigo 19, sem prejuízo da possibilidade da remoção por notificação extrajudicial. O que a decisão quis dizer aqui, na hipótese de crimes contra a honra? Olha só. Na hipótese de crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, ainda exige-se autorização judicial. Ainda exige decisão judicial para que a plataforma seja obrigada a tirar o conteúdo. Então, se alguém apontar, esse conteúdo é difamatório, esse conteúdo me injuriou, me caluniou, só ordem judicial para obrigar o Instagram, o Facebook a tirar esse conteúdo. Ficou bem claro? Beleza? Sigamos. Mas, se a plataforma quiser, a plataforma pode tirar. A plataforma não é obrigada a tirar, mas se quiser, pode tirar, tá? Item 4. Fica estabelecida a presunção de responsabilidade dos provedores em casos de conteúdos ilícitos, quando se tratar de, olha só, agora, nesse ponto que eu vou mostrar para vocês, a plataforma é obrigada a tirar o conteúdo. Quais os casos que a plataforma deverá excluir o conteúdo? Vamos lá. Item A. Anúncios e impulsionamentos pagos. Essa decisão do STF quer acabar com impulsionamentos de conteúdos contra opositores políticos. É por isso, no meu entender, que veio essa decisão. Anúncios, impulsionamentos que sejam conteúdos contra opositores políticos é aqui que a plataforma vai tirar. Então essa decisão ela quer pegar conteúdos impulsionados. Então, por exemplo, você gravou um vídeo contra o Lula e você impulsionou o vídeo. Esse vídeo vai cair fora. Eles querem barrar vídeos, conteúdos impulsionados, apontando esse conteúdo como desinformação, discurso de ódio, fake news, apontando esse conteúdo como ilícito e esse conteúdo for impulsionado, vai cair. A plataforma vai tirar. B. Rede artificial de distribuição, né? Robôs. Viu que é robô? Vai tirar. Então, conteúdo contra a Glaze. Isso aqui é robô. Vê que é robô mesmo, vai tirar. Nessas hipóteses, a responsabilização poderá se dar independente de notificação. Olha só. Esse tipo de conteúdo, você vai denunciar, a plataforma vai tirar. Porque senão a plataforma será responsável por esse conteúdo. Então, impulsionamento de conteúdo contra alguém acabou. Usar robô para divulgar a verdade acabou. Impulsionar conteúdo para propagar a verdade vai cair. Porque alguém vai denunciar dizendo que isso daqui é discurso de ódio, que é desinformação. Eles não vão verificar se é discurso de ódio ou desinformação. Eles vão olhar, é impulsionado, está sendo denunciado como discurso de ódio ou desinformação? Tira, porque é impulsionado. Usar um robô para divulgar um conteúdo verdadeiro, se alguém apontar esse conteúdo denunciando ele por um e-mail, dizendo que esse conteúdo é falso, é desinformação, a plataforma vai olhar, é robô? Tira. A plataforma não vai ficar mensurando o que é o que não é, tá? O item 5 vai falar dos crimes que serão automaticamente excluídos pela plataforma, independente de autorização judicial. Mandou um e-mail denunciando esses fatos aqui, a plataforma
tirará o conteúdo. Quais são? Condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos naqueles famosos tipos penais do 359, que tem gente que tomou 17 anos. Veja, como praticar um crime de atentado à democracia pela internet. Um post no Facebook, no Instagram, contra a democracia. Pois é. Então, se alguém apontar, esse vídeo divulgado pelo Jeffrey é antidemocrático, a plataforma vai tirar. Tá bom para vocês? A plataforma vai tirar. Pronto. É só, então, denunciar uma fala do Nicolas, que gravou um vídeo que deu 300 milhões de visualizações, dizendo que é antidemocrático, que a plataforma vai tirar? Sim, sem autorização judicial. Manda um e-mail, fala que é antidemocrático, que a plataforma vai tirar, tá? Então, condutas que se amoldam como atos antidemocráticos, qualquer coisa que eu não gosto pode ser ato antidemocrático, qualquer ação contra o governo, qualquer fala contra o governo, qualquer crítica ao governo, crítica a um poder é ato antidemocrático? É. Criticar o STF é um ato antidemocrático? É. Para eles é. Criticou agora o ministro do STF? Cai tua postagem? Cai tua postagem. Manda um e-mail para a plataforma, fala que essa conduta de criticar o ministro, criticar a Suprema Corte é antidemocrática, a plataforma vai tirar só com aquele e-mail. É sério, é isso que está escrito na decisão. Crimes de, não vou ler, senão o algoritmo vai me censurar, tá? Preparatórios disso daqui, tá? Tipificados na lei. Crime de induzimento, instigação ao, não vou ler também, porque senão cai, né? Mas vocês leram ali, né? Eu grifei, né? Tá? Incitação à discriminação, tá? Em razão de raça, cor e etnia. Então, aquilo que é apontado como isso aqui é racismo, isso aqui é discriminação. Discriminação por exemplo, a discriminação contra uma opção sexual vai cair. Então, fez uma piadinha da Erika Hilton, vai cair. Tá? Chamou a Erika Hilton de Felipe, vai cair. É discriminação, tá? Por opção sexual da Erika Hilton, vai cair. Tá? Então, tudo que configura discriminação por raça, cor, etnia, religião, sexualidade, identidade de gênero, postou e a Erika Hilton denunciar aquilo como discurso sexista, preconceito com a opção sexual dela, vai cair. Tá? É só denunciar. Não precisa de autorização judicial. Olha só que coisa. Crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Então, a Glaze pode denunciar o teu texto dizendo: esse texto me critica porque eu sou mulher. Vai cair também. Tá? Basta uma mulher dizer que aquele conteúdo foi publicado porque ela é mulher. Então vai apontar como um conteúdo de discurso de ódio pela razão do gênero feminino. O conteúdo vai cair também. Vejam, exatamente isso. Conteúdos que propagam ódio. Esse conteúdo está propagando ódio contra mim, Glaze, porque eu sou mulher. Vai cair. Crimes sexuais, né? Tá certo, tem que cair mesmo esse daqui, né? Imagina isso aqui, óbvio, isso aqui tá certo, né? Tem que cair mesmo. Esse aqui também, tráfico de, né? Esse aqui também. Agora, preste atenção nessa sacanagem. É um país ecossocialista mesmo, né? Isso daqui só em socialismo. Vejam esse item 8. Os provedores de aplicações da internet deverão editar autorregulação que abranja necessariamente sistema de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. 9. Deverão igualmente disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente. Sabe o que é isso aqui? O Estado, por meio do STF, criando ônus às empresas, obrigando essas plataformas privadas a gastarem dinheiro para criarem formas de comunicação com os usuários para execução dessa decisão do STF. Veja, tem algo mais socialista que isso? Estado se metendo na empresa. Estado se metendo na economia privada.
obrigando a empresa a gastar com algo, criando ônus financeiro à empresa. Agora, as plataformas deverão criar, por exemplo, chats. Cabe à plataforma criar uma forma de receber as denúncias de forma bem explícita. Então vai ter que ter um campo bem explícito. É aqui que você faz a denúncia. Para quê? Para facilitar as denúncias. Vai ter gente. Pois é, pessoal. Isso aqui foi bem elucidativo, né? Bem claro para que vocês entendam um pouquinho como que tá, né, essa situação de regulamentação das redes aqui no Brasil. Surgiu uma outra matéria aqui agora também que a gente precisa discutir, né? A gente acabou de ver a questão da guerra do Irã, com a guerra, né, Israel-Irã, a guerra dos 12 dias. Olha essa brincadeirinha aqui que eu achei hoje na Gazeta do Povo. Proposta para construir uma bomba nuclear no Brasil tramita no Congresso Nacional. Olha isso. Está tramitando no Senado Federal uma proposta popular, apresentada em 2020, que autoriza o Brasil a construir uma bomba atômica, como forma de dissuadir uma eventual interferência estrangeira no país. A sugestão é de autoria do cidadão Vito Ângelo Duarte Pascareta, um médico que reside no Paraná e contou com o apoio de quase 21 mil pessoas em todos os estados do país para ser oficializada. Olha só isso. No último dia 21, os Estados Unidos lançaram um ataque aéreo contra instalações de enriquecimento de combustível nuclear no Irã, por entender que o programa tinha como objetivo produzir armamento nuclear, né? Tem, pessoal, uma publicação, né, do portal E-Cidadão, onde ele consta ali a ideia de criar uma bomba nuclear no Brasil. Tem um vídeo aqui do Deltan Dallagnol também, né? Ele citou o seguinte: ilegal, arbitrária e autoritária. Pasmem, até juristas de esquerda se voltam contra Moraes por proibição de gravação nas acariações, né? Eu vou colocar esse vídeo aqui do Deltan Dallagnol para vocês. Surtaram! Enfim, os juristas se revoltaram contra Moraes e detonaram o ministro. Isso em plena Folha de São Paulo, gente, chamando a posição do ministro de arbitrária, autoritária, ilegal e inconstitucional. Moraes ignora a regra e expõe contradições com o veto para gravar acariações do STF. Ou seja, o que eles estão falando aqui? Que o Moraes ignorou a regra legal e ainda ele se contradisse ao proibir a gravação daquela audiência em que teve testemunhos de um contra o outro, quando teve contradições dos testemunhos dessa ação golpista, dessa ação da trama golpista. O que aconteceu? O Moraes chamou na semana pessoas para ficarem frente a frente e deporem frente a frente para sanar as contradições entre os diferentes testemunhos ou depoimentos. E aí ele proibiu que isso fosse gravado, que isso fosse transmitido. Gente, é ilegal, é inconstitucional e até engorda, gente, é feio o que ele fez. Não, gente, não é possível. Eu não acredito que os especialistas escolhidos pela Folha de São Paulo chegaram a esse ponto de chamar algo que o Moraes fez de ilegal e de inconstitucional. Para Ricardo Martins, advogado criminalista e professor de Direito Processual Penal da Faculdade Zumbi dos Palmares, a decisão do ministro foi, presta atenção, arbitrária, autoritária, ilegal e inconstitucional. Meu amigo, viola tudo isso mesmo. Mas olha só, esqueça a OAB, viu? É mais fácil a OAB sair a público para defender o ministro do que defender os advogados ou a lei. Então eu vou recorrer, mais uma vez aqui, ao que disse o jurista Walter Majorovic, lá no portal mais esquerdista, me surpreendendo porque eu nunca achei que ia ver alguma coisa assim lá no UOL saindo. Olha o que ele disse: a adesão do Moraes foi absurda, foi censura, é coisa de ditador e tem espírito de Torquemada. Agora eu quero ver a sua opinião. Será que os garantistas estão finalmente acordando para os abusos do Moraes e do STF? Ou isso que a gente viu aí é só uma cortina de fumaça para que a passação de pano deles não os deixe tão mal na fita assim, hein? Conta aí para mim o que você acha nos comentários. Surtado! Se perguntou para mim, a resposta é simples. É só uma cortina de fumaça para não ficar tão feio, para eles fingirem que eles todos não são tudo farinha do mesmo saco. Essa é a minha opinião, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo editorial. Amanhã de manhã a gente está de volta com mais um conteúdo para vocês. Grande abraço.